E aí, pessoal, tudo bem? Essa vai ser uma análise assim bem rápida que eu vou fazer sobre The Last of Us 2 e eu prometo que vai ser a primeira e última vez que eu vou falar desse game aqui. A gente fez um preview algumas semanas atrás, antes do lançamento do game, e eu sei que na internet tem 1 trilhão de previews, mais 1 milhão de reviews no dia do lançamento, e acho que mais ou menos 2 semanas depois, agora que deu tempo de todo mundo zerar o jogo, tem mais 1 bilhão de reviews e acho que a maioria dos reviews é negativo. Eu fico um pouco triste de ver todo esse ódio pelo game. Eu não imaginei que fosse ser uma coisa assim tão controversa, né? Na primeira vez que a gente fez o preview, a gente até comentou que podia ser uma questão de sexismo ou mesmo de pessoas que não aceitam o protagonismo feminino, né? E acho que esse não é o problema. Acho que o problema maior é spoilers ahead. Se você não quiser ver mais comentários, é melhor você nem assistir o restante desse vídeo. Mas o maior problema que está rolando agora é a morte do Joel, que era o cara que era o personagem principal no primeiro game, e a subsequente ascensão da Abby, que é a vilã do jogo, era para ser a vilã do game, né? Afinal ela matou o Joel de uma forma assim bem dolorosa, bem através de tortura, prolongou bastante o sofrimento dele antes dele morrer. E lá pelas 10 horas de game, você é obrigado a jogar com ela durante 6 horas. Então isso acabou sendo controverso e deixou as pessoas muito pé da vida. E acho que agora também tem gente achando argumento para dizer que a motivação da Abby não é uma motivação forte, não é uma motivação que levaria ela a matar o Joel. Então vamos nos colocar aqui no lugar da Abby, né? Eu não vou defender ela, eu estou só tentando entender mais ou menos o porquê da história ter tomado esse caminho, né? Mas para mim o motivo foi razoável, o motivo foi bom o suficiente para isso ter acontecido. Eu respeito a decisão do criador, né, de matar o personagem principal, de tentar dar essa reviravolta no game para poder mostrar os dois lados, né, mostrar que a Ellie e a Abby elas são meio que os dois lados da mesma moeda, em termos de terem perdido tudo, em termos de estarem sendo consumidas e motivadas pela vingança, né? Driven by vengeance. E a motivação, como a gente viu, né, na parte da Abby, é porque o Joel tinha matado o pai dela. O pai dela era o cirurgião que era responsável seria o responsável no primeiro game por achar a cura do vírus, da bactéria, né, que destruiu a nossa civilização. E esse cara ele teria que matar ela, ele ia ter que fazer a vivissecção dela, de retirar o cérebro e seria o fim, né? Então você viu que a jornada que o Joel e a Ellie desenvolveram no primeiro game, onde eles se conheceram, criaram um afeto mútuo um pelo outro. O Joel ele considera ela a filha dele, né? Já que ele perdeu a filha, a Sarah, logo no começo do primeiro game. Você vê que os autores eles desenvolveram toda essa amizade e todo esse relacionamento entre os dois para nas primeiras 2 horas de jogo, no parte 2, jogar tudo fora. Então o que é que eles exterminaram o Joel. Eu acho que o motivo, se alguém matasse, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim, de repente meu pai, e eu não conhecesse essa pessoa, eu não conheço o Joel, eu não conheço a Ellie, eu não sei o que é que o Joel significa para Ellie e vice-versa. Eu não sei por que é que ele salvaria Ellie, certo? É claro que eu desenvolveria muito ódio pelo cara. É claro que se eu fosse uma pessoa vingativa na primeira oportunidade, eu ia fazer ele pagar. Eu não mataria o cara, mas depende de pessoa para pessoa. No caso dela, ela convive num mundo pós-apocalíptico. Ela tem coragem de matar o cara, né? Ela matou ele com requinte de crueldade, porque justamente ela era muito apegada ao pai e o Joel
tirou o que ela tinha, tirou tudo que ela tinha a partir daquele momento. Os Vagalumes acabaram, a humanidade foi para o espaço porque não achou a cura, né? A civilização se reconstruiu de uma maneira não muito legal, com guerra entre facções direto. Não tem mais assim aquela esperança de achar uma cura para a pandemia, então eles têm que conviver com aquilo direto. E o Joe, ele teve aquela questão, né? Ele levou 4 anos depois, ele teve uma vida feliz. Eu acredito que, de certa forma, ele amoleceu depois de ter passado aquele tempo em Jackson. Ele não é mais aquele cara que está sozinho cuidando da própria vida, entendeu? Ele é um cara que ele tem uma filha, entre aspas. Ele também não é mais 4 anos depois, a pessoa não permanece a mesma. Ninguém permanece a mesma pessoa 4 anos depois, todo mundo muda. Muita gente está dizendo que o Joe ele vacila porque ele diz o nome dele, entrega o nome dele. Não, quem diz o nome dele é o Tommy, que é o irmão dele. O Tommy é o cara, é o vacilão do game, porque ele entregou o Joe para aquela galera lá da WLF, né? Então eles não tinham noção que estavam na emboscada. Você vê que o Joe ainda fica desconfiado, mas já é tarde demais para eles, entendeu? E aí é quando acontece o assassinato. Ok, e aí você vê umas 6 horas depois, ele lá lutando em Seattle, tentando achar a Abby, matando os amigos dela, né? Os aliados dela lá da WLF. E finalmente elas se encontram naquele clímax que divide o jogo no meio, quando ela volta depois que ela assassina a Mel, que está grávida. Ela não sabia que a Mel estava grávida. A Mel é a oponente lá da WLF, né, que ela encontra no aquário com o Owen, que também é aliado e ex-namorado da Abby. E o lance é, quando ela mata a Mel, ela vê o tamanho da cagada que ela fez, né, de ter matado a mulher grávida. Tipo, ela foi até as últimas consequências, não se tocou que estava matando. Ela matou 2 vidas, ela tirou 2 vidas ao mesmo tempo. Então ela já começou a ficar balançada a partir daquele momento. Quando ela reencontra a Abby, você vê que ela ainda tenta apaziguar a situação. Ela começa a citar a história, que eu era para a cura e eu sei porque você está aqui. Mas, de certa forma, não é o motivo porque ele está lá. A Abby já vem de uma jornada em paralelo que é totalmente diferente do que a Ellie tem, né? A Abby nem sequer lembrava mais da Ellie, nem do Tommy. Ela se encontra com o Tommy durante o segmento lá em que você joga como Abby, né? Mas ela simplesmente deixa ele passar. Talvez ela nem reconheça o cara, né? O cara tá tentando matar ela como sniper e ela consegue bater no cara, mas talvez ela lembre ligeiramente quem é o Tommy ali. E assim, muita gente diz, quando você é obrigado a jogar com Abby, aí você tem um bocado de vídeo reaction aí na internet. Não, o PewDiePie tentando desligar o videogame, né, desinstalar o jogo, desligar o PlayStation. Eu achei ridículo isso aí, eu achei a falta de respeito total com o autor. E desculpa, não é falta de respeito do autor para com o jogador. Você tem que ver que o cara passou 7 anos desenvolvendo a história para mostrar um ponto de vista que é 2 lados, ele está tentando mostrar 2 lados ali. No começo da parte da Abby, realmente eu estava achando um pouco chato, estava achando um pouco monótono, mas depois a história deu um giro e eu estava totalmente envolvido ali já, porque eu vi a questão dela salvar a Yara e o Lev como uma espécie de certa forma, uma autorredenção dela ali, sabe? Ela meio que achou uma motivação nova para viver, já que ela não tinha mais a motivação que estava movendo ela todos esses anos, que era de matar o Joe. Depois que ela matou o Joe, você vê que ela se sente um pouco vazia. E ela, a partir do momento que ela é capturada lá pelos Serafitas e
e ela é resgatada, né, pelos dois irmãos, a Yara e o Lev, você vê que ela já começa a achar outro propósito para a vida dela ali, entendeu? O que mostra como em The Last of Us nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mau. Você tem sempre as duas faces da mesma moeda ali, sempre as duas coisas. Você pode ser bom e nunca sabe estar fazendo uma coisa perversa. Você pode ser perverso e pode fazer uma coisa boa também, entendeu? Então a Abby, pra mim, eu achei ela uma personagem muito forte. Eu achei a personalidade dela, apesar de agressiva, eu me sensibilizei com o que aconteceu. Eu vi ali uma pessoa que perdeu tudo. Quando ela conseguiu se vingar, ela não tinha mais nada, porque ela perdeu tudo. Ela não pode entrar para os Serafitas e ela acaba traindo o pessoal da WLF quando ela salva os irmãos, né? Então ela é uma pessoa que não tem mais nada. É uma pessoa que está por conta própria. Ela não tem mais assim, um destino traçado. E ao mesmo tempo ela não sabe que a Ellie está tentando acabar com ela também. E no final, quando ela tenta reconstruir a vida dela, que ela tenta achar alguma evidência que os Vagalumes estão voltando, né? O antigo clã, o antigo povo dela, ela acaba sendo raptada, né? E aprisionada pelos Cascavéis, né? A partir daí, eu achei um pouco, lembrou um pouco Breaking Bad. No final de Breaking Bad, quando o Walter vai lá, ele vai para eliminar o Pinkman, o Jesse Pinkman, e quando ele chega, ele vê o estado que o Pinkman tá, quando passou, acho, 6 meses prisioneiro daqueles neonazistas, né? De certa forma, os Cascavéis lembram um pouco os neonazistas também. E aí, a Ellie, quando ela encontra ela na praia, você vê a mulher nem o braço, ela não tem mais nem o braço pro Hulk ali. Ela tá totalmente acabada. Inclusive, ela até indica para ele, ó, a gente tem uns barcos ali que a gente pode pegar. Ela meio que demonstra uma certa compaixão pela Ellie. Ela não quer mais brigar, ela não vê mais sentido em brigar. É uma coisa que a Ellie até agora não viu, porque ela está tão cega pelo ódio que ela continua provocando a Abby, né? Então a Abby, quando é obrigada a lutar, ela usa o resto das forças que tem para tentar se livrar da Ellie. Mas como a Ellie ainda, de certa forma, ela ainda está em certa vantagem, né? Ela acaba vencendo a briga e ela poupa a Abby, né? Então, acho que quando a Ellie viu tudo que ela tinha perdido, inclusive até a própria humanidade, e é horrível, cara. Depois você joga todas aquelas 6 horas com a Abby, e você vê que quando você encontra ela no cinema na primeira vez, você já não quer mais brigar, você não quer mais fazer nada, você está, de certa forma, afeiçoado pela Abby. E quando você vê a Abby naquele estado, né, no final do game, você não quer mais consumar nenhuma vingança em cima dela. Para você já não faz mais sentido matar uma pessoa desarmada, fraca, desnutrida. Ela e o Lev estão totalmente acabados. E qual é a vantagem de se vingar assim, né? E é isso que acontece com a Ellie. No final, eu acho que ela meio que ela retorna à razão e ela acaba não consumindo e ela acaba não consumindo a vingança. Eu acho que tem sentido dentro do que está estabelecido tanto no primeiro jogo como nesse. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu posso até os links aqui de várias análises que eu já vi que respondem bem a esses questionamentos que estão sendo feitos. Eu só acho que a gente está vivendo num mundo em que se você odeia uma coisa, você tem que cancelar aquela coisa, e eu acho que isso não é correto.
Eu acho que o game ele tem uma experiência cinematográfica, a imersão é incrível. Eu saí, na última fase do game, eu saí tão cansado e derrotado que eu queria sair de dentro daquele game, eu queria me desligar, sabe? Eu acho que é a sensação que você tem quando termina The Last of Us e quando você não está jogando com esse preconceito, principalmente o preconceito movido pelos vazamentos, né? Que o pessoal, quando descobriu que o Joel ia morrer e que a Abby ia ser uma das protagonistas, pronto. Aí a internet choveu, que o pessoal queria cancelar de qualquer jeito o The Last of Us. Mas se você ignorar todo esse preconceito antes de jogar, no começo eu estava sendo bastante influenciado por isso aí. Pela negatividade dos reviews, pelas reviravoltas que eu queria ver antes de sofrer spoiler. Mas depois simplesmente relaxei e passei a curtir a história como ela é. Eu acho que é um dos melhores games da década, na minha opinião, sincera. Eu estava esperando realmente odiar quando eu vi um leak, um vazamento, e aquilo ali me mexeu. Mas quando eu joguei o game, que vi dentro do contexto por que aquilo ali estava acontecendo, então para mim foi mais fácil de digerir e de aproveitar mais a experiência. Então é isso, pessoal. A primeira vez que eu vou falar disso e espero que você tenha uma experiência boa. E se você não tem experiência boa, espero que você respeite a experiência dos que curtiram, né? Do mesmo jeito que a gente também respeita a opinião de quem não curtiu. Eu estou só dizendo minha visão não é a verdade. Eu não sou o criador do jogo e eu também não vou passar pano pro game, mas eu tive uma boa experiência. Eu sei que minha opinião não é definitiva e não é importante, mas tá registrado aí o que eu achei do The Last of Us Parte 2. A gente se vê na próxima. Like and subscribe.